essa professora vai de A a Z, vou não, né? Vou não, porque o que junta tudo isso é uma concepção teórica, é uma abordagem teórica e é uma metodologia. Por que tanta diversidade? Porque consideramos que é linguagem. Há sujeitos aí, né, que estão em situações as mais diversas, quer seja na série, quer seja como autor, leitor de fanfiction, quer seja uma comunidade de leitores que tem práticas de leitura e tem práticas reguladoras, né? Então, me interessa muito o que a gente nomeia hoje de culturas juvenis, que vem de batalhas de MC, slam, fanfiction, né? Outras práticas leitoras que nós, como pesquisadores de linguagem, precisamos investigar. Né? O que move esses sujeitos para essas comunidades ou para campeonatos de poemas, né? Em que esse sujeito ele é autor, ele se coloca como sujeito, põe o seu texto para ser avaliado, construindo outros espaços, né? Que para mim são espaços de resistência. Então, o que une tudo isso é pensar o discurso a partir de Bakhtin, como ele mesmo diz, a língua em sua totalidade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração totalmente legítima, consideramos toda a legitimidade, né? Não discutimos, né, as outras áreas se estão certas ou corretas, né? São pesquisas, como ele diz, são legítimas e necessárias, mas estamos interessados ou interessadas em outras questões, né? Em outras questões para além da linguística. Então, esse interesse, né, ultrapassa essa análise linguística, essa materialidade linguística, que para nós é um ponto de partida. Mas estamos interessados em como tudo isso é sistematizado em gêneros, em textos, e como esses sujeitos atuam nessas esferas, nesses diferentes gêneros e suportes e situações. As ciências humanas, não é, para Bakhtin e para nós, é uma ciência que só nos resta estudar textos. Nós não estudamos o homem físico, né? As humanidades todas estudam texto, né? O que nós produzimos como seres de linguagem. Né? E nessa perspectiva, a Luciane de Paula, né, a partir de Bakhtin, diz que as ciências humanas são entendidas como ciências do texto e do discurso. Isso não quer dizer que não tenhamos uma complexidade, que sejamos menores em pesquisa do que as ciências naturais ou exatas. Pesquisar com linguagem é extremamente complexo, é extremamente árduo, não é? Porque nós não temos um laboratório para ensaiar uma fórmula, não é? Para chegar a um processo químico, é linguagem. E o grande desafio nas ciências humanas é que nós discutimos linguagem com linguagem. Então, nós estamos implicados desde a escolha de nossos temas. Por isso que eu contei essa minha história, né? É uma leitora degenerada, né? Uma professora chegou, né, e teve essa trajetória de leitura. Porque nós consideramos que o pesquisador já está implicado a partir do momento em que quer estudar tal tema, quer fazer tal investigação. Não há como fazer uma pesquisa higienizada, com total afastamento em que eu não me comprometo. Né? Nós tentamos, né? Mas há uma opacidade de discurso que nós não temos como conter. E encerro, né, com a fala do Bakhtin, né, que é o que nos move. Quanto a mim, tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas. Não nos interessa apenas se o texto tem um discurso direto, indireto, um provérbio, um slogan, dizer, o texto é polifônico. Não, né? Bakhtin diz que interessa nesse revozeio de vozes as relações dialógicas. Como essas vozes, esses discursos se rebatem, se confirmam, se contradizem, né? Isso é o que ele chama de relação dialógica entre textos e entre discursos. Então, não há limites temporais para os contextos delas, pois nem mesmo os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, não podem jamais ser estáveis. Então, quem faz pesquisa a partir dessas concepções bakhtinianas
considera que não há estabilidade, mesmo naquilo que está posto aí historicamente, né? Mas esses textos, esses sentidos do passado, que ele chama de tesouros do sentido, sempre tem algo a dizer. Né? Todo sentido sobre determinadas obras não foi construído na sua contemporaneidade. Às vezes o contemporâneo daquela obra não teve condições de lê-la, não teve conhecimento partilhado suficiente para atribuir sentido. Então vem uma outra época, né? E lhe atribui sentido, não suporta a palavra resgatar, não há nada a ser resgatado, né? Mas muitas vezes outros, né, conseguem construir sentido. Encerro com Manuel de Barros: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado, palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Obrigada. Boa noite. Bem, eu acho que eu sou linguista aplicado. Bom, eu agradeço pelo convite, né, do Centro Acadêmico do Curso de Letras, dos cursos de letras do FRN. Parabenizo a comissão organizadora pelo evento, né, já estou acompanhando as notícias, né, pelo brilhantismo, a forma como as coisas estão acontecendo e a participação dos alunos. Inclusive, estou vendo aqui vários alunos meus atuais e alunos que já foram meus e que serão. Cumprimento os colegas da mesa, professora Penha, que eu estou redescobrindo, e o professor Dr. Eric Mileta, que já tem a oportunidade de se conhecer, mas através de questões teóricas, né, Eric? Bom, a Quinta Semana de Letras tem como título TC e C de Letras. Eu acho que isso traz para a gente um dos grandes desafios da formação em letras, que envolve a construção do perfil de pesquisador, né, que torna a linguagem como seu objeto de interesse. Esse título da mesa, quando eu fui convidado, a mesa já tinha esse título, né? Pesquisas em Linguagem, Perspectivas e Abordagens. Eu acho que ele é muito feliz, porque ele deixa transparecer que, mais do que multifacetado, esse nosso objeto, a linguagem, ele é moldável, né? Ela não é um objeto físico dado à espera de ser explorado por exploradores armados com réguas, compassos, calculadoras. Normalmente, o estudante, quando chega aqui no curso de letras, ele já vem conhecendo pelo menos algumas manifestações desse objeto, como a Penha disse, né, que como sentenças, textos escritos, falados, e no caso de surdos, textos sinalizados. Mas esse estudante, ele traz consigo uma intuição, né? Ele sabe que por meio de sinais, sejam eles auditivos ou espaço-visuais, né, esses sinais linguísticos, nós tecemos significados e garantimos nossas experiências como seres sociais. É importante a gente ressaltar que os campos da linguística e da psicologia já deram assim, importantes passos para desvendar como a gente, por exemplo, pronuncia e percebe esses sinais. E como esses sinais são organizados em unidades linguísticas mais amplas, como palavras, sentenças, textos. Então, não desfaz a importância dessas descobertas, desses estudos que vêm sendo feitos até então. Esses são aspectos da linguagem que podem ser diretamente mensuráveis. Nós podemos, por exemplo, observar o exato momento que a língua entra em contato com o véu palatino e produz o som do K. A gente pode mensurar a duração, a intensidade desse som. A gente pode analisar estatisticamente as posições possíveis desse som em diferentes encadeamentos sonoros, a fim dos sintagmas, das sentenças e até mesmo dos textos. Isso parece resolver muito bem a questão de como os sinais auditivos e espaço-visuais, eles são estruturados e organizados no sistema linguístico. Hoje,
nós temos um arsenal teórico de ferramentas analíticas, né, que foram sendo construídas ao longo dos séculos, com classes, categorias, funções gramaticais, regras e regularidade de formação de palavras, arranjo de sentenças. E essas ferramentas foram sendo elaboradas ao longo dos séculos sob a crença de que os mesmos princípios aplicados aos arranjos fonéticos se aplicam a outras dimensões linguísticas. Quando chega aqui no curso de letras, você, né, o aluno, traz parte desse arsenal descritivista, mas não saber como, por meio desses sinais sonoros e visoespaciais, a gente constrói significados, e mesmo a nossa existência enquanto seres sociais, né? Então, apesar de a gente trazer todas essas concepções de categorização e essas ferramentas, muitas vezes a gente chega aqui sem saber como que com essas ferramentas a gente constrói sentido, né? E até mesmo quando se aprende a questão da nossa existência enquanto seres sociais. Isso evidencia que a visão de linguagem que predomina em nossas escolas ainda está muito longe de permitir um domínio efetivo de estratégias de produção e compreensão de enunciados. Parte da comunidade científica, afeita a uma noção decadente de rigor científico, defende que construção de significados e comportamento linguístico e interações sociais não são passíveis de investigação científica. Por ser um fenômeno invisível em inspeção direta, que não pode ser mensurado, constatado, pesado, o significado normalmente não merece atenção, não tem atenção desses pesquisadores. Sem uma evidência empírica sólida, normalmente nós nos valemos da intuição sobre o significado. É normal nos perguntarmos sobre o que uma determinada palavra significa. Por exemplo, o que significa fascismo? Democracia, cidadão de bem. Nós perguntamos também sobre significados em outras línguas, por exemplo, o que significa fake news em português? Em geral, respondemos a essas perguntas recorrendo a definições. Essa intuição de que significados são definições se tornou o ponto de partida da teoria do significado predominante. Palavras possuem significados que são como definições na nossa mente. Essa visão definicional de significado, ela tem duas partes diferentes. A primeira é a definição em si, que precisa ser elaborada de alguma forma. E a outra é a coisa do mundo que é caracterizada por essa definição. Por exemplo, manga se refere a alguma coisa que existe no mundo real, independentemente do nosso conhecimento sobre mangas. Tanto a definição mental quanto a coisa a que a palavra se refere são partes fundamentais do significado da palavra. Essas duas partes parecem conter tudo o que precisamos conhecer para caracterizar cientificamente o significado. E sobre elas, filósofos e estudiosos da linguagem se debruçaram ao longo dos séculos. Durante todo esse tempo, houve muita reflexão sobre as definições, sobre o que é definição mental, né, sobre o mundo real e como que isso é passível de análise científica. Podemos explicar o que nós fazemos com a linguagem? Armazenamos mesmo definições em nossas mentes? Se temos definições estocadas na mente, de onde elas vêm? Como essas definições estão relacionadas a arranjos de palavras e frases? Como que nós usamos essas definições para compreender algo que alguém disse? A linguística desenvolveu em um período, né, em todos esses tópicos poderiam ameaçar seu status de ciência. Quer dizer, essas perguntas, por exemplo, foram deixadas de lado porque a linguística precisava se confirmar como ciência, e perguntas como essa, por exemplo, estariam fora, né, do alcance de uma ciência positivista. Primeiro, só que a gente não está mais nessa época. Primeiro, definições mentais precisariam ser articuladas por uma língua. Mas que língua seria essa? Definições seriam articuladas em línguas naturais, como nos dicionários? Mas se as palavras do português, por exemplo, fossem definidas na mente em termos de outras palavras do português, como que nós compreenderíamos as definições em si? Se para cada palavra da definição buscássemos uma definição específica, a gente acabaria entrando num círculo vicioso. Não terminaríamos jamais de buscar a definição de uma palavra. Então a solução encontrada para isso foi postular um sistema linguístico próprio da mente, né, que o Steven Pinker chama de mentalês. Uma forma de codificar ideias e pensamentos e raciocinar sem precisar recorrer a uma língua natural.
Claro que essa língua da mente, ela sempre, né, ela precisaria se referir às coisas, propriedades, relações, ações, eventos do mundo. Para isso propuseram que o significado das palavras e das sentenças, em qualquer língua natural, seria articulado na mente das pessoas em termos de uma língua própria da mente, que é esse mentalês. Por exemplo, para compreendermos um enunciado em português, precisamos traduzir as palavras que ouvimos ou lemos para o mentalês. É como se tivéssemos um dicionário bilíngue na nossa mente. Para cada palavra que conhecemos, temos uma entrada mental que inclui uma definição articulada em mentalês. Isso resolveu bem aquele problema do círculo vicioso, mas não resolveu de imediato o problema de como as palavras se referem às coisas do mundo. Então postulou-se que as palavras do mentalês, elas são vinculadas às coisas do mundo por meio de um relacionamento simbólico. Por exemplo, quando lemos a palavra janela, ela é traduzida para o mentalês como um símbolo mental, ou seja, o significado simbólico é a abstração de um conjunto de janelas de fato. Logo, o significado é um conjunto de traços necessários e suficientes que identificam um objeto do mundo. Mas como sabemos o que as palavras em mentalês significam? Como a ativação de uma sentença em mentalês de fato cria significados? Como o mentalês nos permite compreender enunciados? Essa forma de entender o significado possibilita um modelo de análise que se alinha perfeitamente com a análise de fonemas, morfemas, sintagmas, sentenças, promovendo assim aquele tal rigor científico dos estudos semânticos. Cumpre enfatizar que essa noção de rigor científico ela precisa ser melhor discutida em outro momento pela gente, né? Porque muita gente está ouvindo falar, porque tem que ter rigor científico, mas o que é ter rigor científico? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, falar mais sobre isso. O que a noção de mentalês fez foi criar mais um nível de análise linguística, um nível semântico. E ao estabelecer o caráter simbólico do sentido, ela acabou isolando os aspectos pragmáticos das análises. No entanto, identificar e arranjar símbolos, mesmo que representem coisas do mundo real, não parece suficiente para tecermos significados. Não nos permite fazer afirmações sobre como se dá a compreensão em situação de interação social. Como somos capazes, por exemplo, de resolver problemas de polissemia? Ora, existe um único significado simbólico para cada palavra. Então não tem como, né? A solução, em nome do rigor científico, tem sido excluir a polissemia, a metáfora, a metonímia, a ironia das análises. Tudo é denotativo, tudo é ideal. Além disso, não há um entendimento sobre de onde vem o mentalês. Se ele é aprendido, ele precisa ser aprendido em uma língua natural, mas as línguas naturais se estruturam a partir dele. Por isso, a questão da aquisição da linguagem foi desprezada por muito tempo, para a pessoa não entrar nesse problema. Então, o mentalês seria uma capacidade inata, o que exigiria uma teoria complexa para justificar essa capacidade. Existe a teoria, só que a gente não tem tempo de apresentá-la aqui em detalhes, né? Mas ela acabou criando a separação entre dimensão gramatical, semântica, fonológica em módulos diferentes. Então, o que já estava separado, separou mais ainda. Eu e outros pesquisadores defendemos que o significado tem relação direta com as nossas experiências sensoriais e motoras do mundo, com os organismos que temos, nos ambientes físicos e sociais em que vivemos. No início, nós interagimos com o ambiente de forma direta e os significados correspondem às execuções das tarefas em si. Mas com o tempo, essa relação com o ambiente passa a ser mediada por interações sociais em jogos de linguagem, né? Pegando emprestado Wittgenstein. Assim, diferentemente da visão definicional da qual eu falei anteriormente, significados não são coisas que ocorrem fora das nossas experiências sensório-motoras. Pelo contrário, elas são orientadas por elas. O significado de manga tem relação com a forma como interagimos com a fruta, o seu formato, o tamanho, o sabor, cor, textura, o local onde a gente encontra mangas, formas de acesso, peso, etc. Ao identificarmos uma dessas propriedades, as demais vêm à tona como partes de um conceito. Da mesma forma, quando ouvimos a palavra manga, esse conceito também é ativado. A diferença é que uma coisa é você ativar o conceito de manga, sentindo o cheiro, sentindo o sabor, vendo a fruta, e outra coisa é você ouvir o som manga e você associar, trazer à tona esses conceitos sem estar presente. Esse é
Ia falar mistério, mas não é mistério, né? É a maravilha da linguagem, né? Ela consegue fazer isso. Eu acho até que essas outras características, elas são muito parecidas com a da linguagem. Inclusive, quando a gente está diante de uma experiência, vivenciando uma experiência qualquer, dentre todas as sensações que nós temos, as dos sons que nós ouvimos também ficam armazenadas na nossa memória e passam a fazer parte do conjunto conceptual que forma traz a ideia daquele objeto. Por exemplo, se eu experimento manga, se eu sinto cheiro e tudo mais, tudo isso me traz o conceito. Mas quando eu estava experienciando desde a infância, eu ouvia também palavras relacionadas à manga que entraram nesse cômputo. Por isso que a gente não tem uma relação simbólica. As palavras, elas também fazem parte desse todo, né, que é o conceito. Né? Não é uma separação. Não há essa separação fixa. Mas isso é algo que a gente tem que discutir mais para frente também. Não dá para falar tudo aqui. Bom, o significado, então, ele é construído das nossas experiências em situações específicas. É algo pessoal, subjetivo, mas que possui variâncias que são compartilhadas por todos, né? Senão a gente não se entenderia. Isso se dá devido aos limites dos nossos corpos, como a direção dos braços, postura do corpo, o alcance da visão, a sensação de gravidade, né? Então, nós temos um conjunto de coisas que são compartilhadas por todos, que não permite, por exemplo, que os significados sejam tão distintos assim. A Penha, quando estava falando ali de como ela se fez leitora, passando por todo aquele conjunto de leitura, eu acho que ilustra bem isso, né? Você, as suas experiências, o quanto que elas gradativamente vão constituindo o você hoje, né? Ela está falando da experiência de leitura, mas outras experiências também, experiências de relação com os objetos, com o ambiente e com as outras pessoas também passam por um processo parecido. Então, nós modelamos circuitos neurais na percepção e de movimento quando experienciamos o ambiente e agimos nele, quando interagimos socialmente também. Simular mentalmente é fazer uso desses mesmos circuitos quando pensamos, imaginamos, sonhamos, ouvimos e quando nós vemos um enunciado, né? Ouvindo ou lendo, ou capturando por meio de sinalização. Quando lemos um texto, estamos simulando experiências novas a partir de experiências já vivenciadas de forma orientada pelo discurso. Assim, aí vem aquela história que a Penha falou, né, da parte concreta, né, que dá a impressão que o discurso é um troço que voa, né, mas não, ela tem uma concreticidade, essa concreticidade está nessas pistas, né? Essas pistas é que ativam esses circuitos neurais que foram construídos ao longo da nossa vida a partir das nossas experiências. Então, quando eu penso em chutar, eu estou acionando parte dos circuitos neurais que eu uso de fato para chutar, né? Assim, quando nós falamos de coisas e sobre o que fazemos com elas, nós estamos acionando experiências de percepção e ação em nossa mente. Emulamos experiências, integramos significados, formando significados totalmente novos. Que aí vocês podem me perguntar, mas se tudo está ligado a essa experiência, então como é que nós conseguimos pensar coisas abstratas, né? Como é que a gente consegue pensar em sociedade? Como é que a gente consegue pensar em coisas, por exemplo, que não são tocáveis, né? Ou então capturáveis por meio dos nossos sentidos, né? Então você tem esse conjunto de processos de emulação, de integração de conceitos que vão formando conceitos novos. Mas esses conceitos novos também, eles não são tão novos assim, eles respeitam uma certa topicalidade e uma certa invariância. Se eu peço para vocês pensarem, por exemplo, no elefante voador, vocês imaginam que vocês pensaram no elefante inteiro e botaram uma asinha pequena nele que não dá para suportar o peso. Então aumenta a asa, vocês já estão aumentando. Até o lugar que vocês puseram a asa, eu sei onde foi e eu sei que a asa é branca. Agora põe um laço vermelho na tromba do elefante. Está vendo? Eu estou formatando a mente de vocês à medida, por exemplo, que eu estou apresentando novos detalhes. Então, apesar de parecer algo totalmente criativo, mas ele é baseado em experiências que todas nós já compartilhamos. Por isso que ele não foge muito, por exemplo, das expectativas, apesar dessa subjetividade. Então, as pesquisas que eu desenvolvo, elas buscam analisar de forma rica e detalhada não as definições mentais simbólicas. Daí o fato dos aparatos metodológicos voltados para metodologias definicionais de semântica não funcionarem nas minhas pesquisas. Inclusive, estou adorando estar aqui, porque é uma oportunidade de falar isso para os meus alunos, porque, mas você podia usar tal método, por que você não usa? Porque eu não trabalho com semântica numa perspectiva definicional simbólica. Então, a metodologia que é usada para isso, dá muito bem para isso, mas não dá certo para o que nós estamos fazendo, né?
Eu trabalho com exemplos contextualizados de uso autêntico da linguagem, enunciados que operam como guias de execução de tarefas específicas em contextos situacionais ou jogos de linguagem e discursivos. Por exemplo, mesmo transcrições de fala não são suficientes para aquilo que eu estou fazendo, eu preciso de filmagens. Está vendo? Eu estou igual ao outro lá, me dê filmagens, me dê imagens. Por mais que a visão da ciência predominante preconize a gente dividir para investigar, expressões linguísticas, discurso, funções comunicativas estão entrelaçadas com padrões linguísticos, cognitivos, sociais, culturais, históricos, ideológicos, biológicos, e nenhum deles existe separadamente dos outros. Estou falando de uma perspectiva que vê a linguagem como incorporada a um sistema ecológico complexo, no qual todas as dimensões são codependentes. Assim, eu não posso perder de vista, por exemplo, que quando eu falo sociedade, por exemplo, eu ativo um significado que repercute nas minhas escolhas linguísticas posteriores. Sociedade pode ser algo que possui um interior, limites e exterior, como entrar para a sociedade, ser excluído da sociedade, limites da sociedade. Estão notando? A base experiencial, que é um container que eu utilizei para falar de algo abstrato que é a sociedade, ela acabou limitando todo o meu discurso. Então, a partir do momento que eu coloco a sociedade como um container, tudo que eu falar sobre sociedade tem a ver com estar dentro, estar fora, limites e tudo mais. Olha a gravidade disso, né? Mas eu posso pensar, por exemplo, a sociedade como sendo um corpo que possui braços, olhos, esqueletos, como sob o olhar da sociedade, braços da sociedade, esqueleto da sociedade. E uma vez que eu fiz essa escolha, automaticamente todo o meu discurso vai ser permeado por uma visão de que sociedade é um corpo. Como resultado, o discurso é visto como algo que continuamente molda e é moldado por sua imersão ecológica. Ele influencia e é influenciado por todas as outras dimensões do seu ambiente ecológico, incluindo todos aqueles fatores que moldam e são moldados pela cognição humana. Para dar conta dessa complexidade, estudamos o discurso e a construção de significados em jogos de linguagens específicos, em que os envolvidos usam, valorizam ou interpretam informações linguísticas e perceptuais compartilhando o mesmo fim. Um jogo de linguagem é uma instância específica de uso entre pessoas específicas em determinado momento, em lugar específico, em um contexto social e cultural específico, usando enunciados específicos com um meio específico de comunicação. Por exemplo, WhatsApp, cartaz, gestos, expressões faciais, voz, escrita, etc. Unidos por um objetivo comum. Pessoas desenvolvem formas compartilhadas de fazer coisas, formas de falar, crenças, valores, em função do seu engajamento conjunto em uma tarefa. Todas as práticas estão relacionadas à cognição e estruturas conceituais. É no jogo de linguagem que nós modelamos e remodelamos os nossos significados. Assim, o significado de comunista talvez seja diferente para diferentes pessoas em diferentes jogos de linguagem. Tem jogos que eu não quero citar nunca. Em alguns casos, o analista precisa estar presente no jogo de linguagem e pode até participar dele, como é o caso, por exemplo, das entrevistas. Não tem como eu participar, fazer uma entrevista sem percebê-la como um jogo de linguagem. Como um jogo de linguagem, eu faço parte dele, por mais que eu queira estar afastado, né? Claro que em todos os casos o analista toma cuidado para não influenciar o que os participantes dizem e como eles dizem. Ao registrar esses jogos em vídeo e áudio, os detalhes do comportamento linguístico não são perdidos e podem ser ouvidos várias vezes. Embora a maior ênfase do trabalho com corpos seja em grandes corpos, isso também é outra crítica que vive fazendo comigo, mas isso aí não pode ser um corpo, porque é muito pequeno. Às vezes, tem corpora, por exemplo, com milhões de palavras. Nós preferimos nos concentrar em corpora menores, que envolvem jogos de linguagem bem definidos. Os nossos corpora são grandes o bastante para análises quantitativas e pequenos o suficiente para nos permitir nos concentrar nos detalhes da interação linguística, já que é nos detalhes dos jogos de linguagem que os significados são tecidos. A gente verifica types multimodais, types são padrões multimodais, e o fato de um mesmo type complexo ocorrer em poucas instâncias de um determinado tipo de jogo de linguagem já é significativo para a gente. Entendeu? A gente não quer a quantidade de vezes que uma determinada palavra apareceu em determinada posição. A gente está lidando com algo multimodal, que envolve por exemplo, ambiente, envolve, por exemplo, pessoas, envolve discurso, uma série de coisas.
Se esse conjunto de coisas aparece sempre do mesmo jeito, você não precisa de 1 milhão de coisas para você chegar a uma conclusão que existe uma relação ali. Preferimos corpora menores que conhecemos bem e que foram reunidos especificamente para determinada investigação do que corpora anônimo de grandes bancos de dados. Para realizar uma análise refinada e precisa, trabalhamos com transcrições do discurso real, isto é, cheia de frases inacabadas, palavras parcialmente pronunciadas, enunciados incoerentes, falas sobrepostas umas às outras e assim por diante. A gente não joga nada fora. Né? Tipo, isso aqui não vai entrar na minha análise não, porque está pela metade. Não, isso para a gente é importante. No entanto, não é suficiente apenas ter uma transcrição. A comunicação linguística ocorre em um contexto situacional e discursivo, e assim, para entendermos o discurso, precisamos também levar em conta os sistemas socioculturais que têm efeitos sobre e são efetuados pelo uso da linguagem. As contingências históricas que influenciam, são influenciadas pelo uso da língua, e as estruturas ideológicas que permeiam o mundo em que a linguagem é usada. Isso significa, por exemplo, que o pesquisador precisa coletar informações sociais e culturais, etnográficas, para melhor interpretar o que os participantes estão dizendo e o que isso significa para eles. Para os propósitos do nosso trabalho, todos reunimos informações sobre os próprios participantes, a relação dos participantes entre si e seus papéis nos jogos de linguagem. Além disso, identificamos o tipo de jogo envolvido, por exemplo, crianças pequenas aprendendo nomes de objetos, no caso do jogo de nomear e de discriminar, partidas de RPG, animes, músicas, discursos de posse do presidente da República, esquetes de Porta dos Fundos, trajetória epifânica de Ana no conto Amor de Clarice Lispector, o diálogo de um casal dentro do cemitério no conto Venha Ver o Pôr do Sol de Lídia Fagundes Telles, O Pequeno Príncipe, jogos de linguagem sendo executados por surdos ou por cegos congênitos e implementação em robôs. Da mesma forma que vocês viram com a Penha, é uma coisa assim bem ampla, né, de possibilidade de formação de corpo, mas com objetivos muito claros, né? Nós sabemos muito bem o que nós queremos com isso. Devido a essa riqueza e complexidade, compreender como compreendemos é um campo multi-interdisciplinar composto de tradições de muitas disciplinas diferentes que muitas vezes não se sobrepõem. Por exemplo, linguística, psicologia cognitiva, antropologia, sociologia, para não citar outras, né? Tem várias outras. Esse desafio exige novos modelos de ciências e de outras perspectivas para o que é rigor científico. Modelos que não escamoteiem a natureza complexa, dinâmica e maleável do nosso objeto de estudo. A linguagem é mesmo um objeto intrigante, pois muda à medida que os nossos interesses e curiosidades se somam aos já existentes. Sendo assim, é tão legítimo perspectivá-lo como conjunto de instâncias dispostas em níveis distintos, do fonológico ao semântico, quanto é legítimo e necessário tomá-lo no seio das interações sociais em termos de desdobramentos discursivos, uma vez que, como vimos, os significados nesse caso são construídos e atualizados a cada jogo de linguagem. Obrigado. Vai começar. Tá ligado? Alô? Eu não me escuto. Tá. Acho que tá, né? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Eric. Acho que conheço muita gente aqui, pessoal que foi aluno, né, ou é aluno na graduação. Gostaria de agradecer bastante, né, a comissão do evento pelo convite. Acho que estou numa banca aqui com, né, 2 pesquisadores de monta com bastante experiência. Eu estou, né, ainda num dado começo da coisa, mas, né, a gente procura avançar aqui, sempre dialogando com os pares e, claro, né, mantendo o respeito pelas diferenças. Né? Isso não significa acreditar em fake news. Tá difícil. Eu também só gostaria de, né, complementar não, na verdade, complementar aí o pessoal do diurno, o pessoal do noturno também, né, esses guerreiros aí que estão, né, até agora, vão ficar mais um pouco aí, vão, né, até o final da minha fala, quem puder ficar também, encarando aí essa maré brava aí que está se aproximando, tá certo? O importante é a gente manter a resistência, manter, né, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tá legal? As coisas vão melhorar.
vai ser difícil, mas vai melhorar, tá bom? Então, gente, eu separei aqui uma fala também bastante ampla, tá? Eu acho que é parte do objetivo dessa mesa em específico, é fazer aqui, né, uma exposição mais panorâmica, tanto de temas, né, quanto de abordagens e perspectivas, tá certo? Então eu vou concentrar minha fala aqui nisso que eu vou chamar de estudos sociocognitivos do texto, que também batiza o nome do meu grupo de pesquisa, né, como já foi apresentado pelo Elias, tá certo? Esqueci de falar, não, acho que não. Tá. Perguntando... pessoal, então tem só um comentário aqui sobre o meu plano de apresentação, tá certo? Vocês podem dar uma olhada aí, está destacado entre vermelho e azul. Dá para ler o vermelho? Eu acho que vermelho às vezes é uma escolha ruim, mas vermelho, né? Sabe como é? Então, repara que eu fiz um destaque ali entre, né, aquilo, duas porções, né, dessa sentença aqui, tá? Estudos sociocognitivos do texto. Essa parte que está destacada em vermelho tem justamente a ver com, né, a perspectiva, 2, a abordagem, né, e sobre o objeto, né, particularmente questão do que é texto, tá, que é uma discussão longa, uma discussão bacana, inclusive, tá? Então, na terceira e quarta parte dessa minha exposição, eu vou falar um pouco do objeto, tá certo? Que tem a ver justamente com perspectiva, com abordagem e de algumas noções elementares, tá certo? Que compõem aí esse objeto. Elas não são todas as noções que compõem, mas são algumas que são elementares, justamente derivadas dessa abordagem, que tem a ver justamente com a perspectiva, né? Lembrando a lição mais elementar do Saussure, na verdade, é o ponto de vista que ajuda a gente a criar o objeto, tá bom? E, por fim, eu vou comentar um pouco alguns temas e pesquisas que estão sendo realizados dentro desse grupo de pesquisa, tá bom? Então, né, quando a gente fala, tá, em sociocognitivismo, né, estudos sociocognitivos, o que a gente tem que ter sempre em mente, tá certo, é que a gente está falando de um conjunto variado e bastante heterogêneo de hipóteses que redundam na ideia de que as práticas sociais humanas, né, as nossas experiências culturais, as nossas experiências intersubjetivas, elas estão na base, elas estão, né, na organização e na modulação dos processos cognitivos humanos. Professor, quais processos cognitivos? Né, como os processos mais básicos: memória, atenção, percepção, motricidade, e processos superiores também, tá, como a linguagem, inteligência e raciocínio. Então, quando a gente fala, né, dessa sociogênese da cognição humana, né, sociogênese, acho que fica claro o termo, né, uma gênese social, aí, uma origem social da cognição humana, a gente tem que sempre lembrar aqui, evocar algumas das influências básicas, tá, linhas de raciocínio, teorias sócio-históricas, por exemplo, sobre a origem, né, as origens das funções psíquicas e cognitivas, né? A gente tem aquela trinca, vamos chamar de soviética, né? Não dá para chamar de russa, mas aquela trinca soviética como Vygotsky, Leontiev, Luria, por exemplo, né? Que vão todos ali, de um modo ou de outro, defender hipóteses sobre essa concepção sociogênica da cognição humana, mas também acho que vale a pena sempre trazer um autor mais atual, né, vivo inclusive, o Michael Tomasello, tá certo? Que vai desenvolvendo aí um conjunto de hipóteses bastante robustas, né, e que inclusive atendem a diversos tipos de rigor científico, tanto antropológicos quanto biológicos, por exemplo, para as hipóteses dele sobre, né, essas origens sociais da cognição humana, tá certo? Também vale lembrar que esse campo, né, esse campo epistemológico que eu estou chamando aqui de sociocognitivismo, ele recebe muita influência, tá, de teorias sociais sobre a ação humana, tá certo? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de alguns autores, né, como Pierre Bourdieu, com conceitos como de hábitos, conceitos como de campo, tá certo? A gente está falando de Erving Goffman, né, que às vezes o pessoal acha que é da linguística. Não, ele é só muito citado na linguística, mas ele é sociólogo. Tá? Um sociólogo da interação, né? A microsociologia. E também o Max Weber, tá certo? Com conceitos como de racionalização. Óbvio, existem uma centena, né? A gente pode evocar aqui uma centena de outros autores que podem influenciar mais ou menos esse campo. Eu estou trazendo só alguns exemplos, tá bom? Então,
a formação desse campo epistemológico, o campo de atuação, ele não fica restrito à linguística, tá? Acho que esse é um lembrete bastante importante, justamente porque o impacto, né, das teses sociogênicas sobre a cognição humana, ele não fica restrito, obviamente, à linguagem, tá? Você tem impactos no campo da antropologia, da sociologia, da psicologia, as neurociências, tá certo? Pega lá os trabalhos, né, Maturana, esse pessoal todo, economia, tá certo? E óbvio, né, acaba tudo isso também implicando lá na filosofia, teoria da mente, por exemplo, tá? Mas, né, uma peculiaridade que coloca a linguística no centro da coisa toda, né, se você manda lembranças de novo, a linguagem ela vai atuar como forma constitutiva, tá certo? Na mediação justamente dessa relação entre o conhecimento sobre o mundo e a ação no mundo, tá certo? Então a linguagem ela vai funcionar ali como um lugar de intermédio. Tá? Isso se deve, em parte, também àquilo que se chama lá no campo da filosofia de virada linguística, que é basicamente trazer a linguagem para o centro da questão do conhecimento. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, eu tento falar mais devagar. O pessoal conhece meu ritmo, pelo menos meus alunos estão acostumados, ou não. Né? Então, o sociocognitivismo, ele também enfrenta desafios. Né, o professor Duque ele chegou a trazer, né, algumas questões desses desafios, e não é por acaso que a gente tem sim alguns diálogos, né, no campo epistemológico, como por exemplo a superação, e essa já é uma missão até um pouco mais ampla, tá, que é a superação epistemológica dos efeitos, tá, e não da questão em si, do recorte em si que o Descartes fez, mas dos efeitos do dualismo ontológico, que torna entidades, por exemplo, como o corpo e a alma ou mente, né, como coisas totalmente estanques, separadas, que não dialogam, não se influenciam, tá bom? Óbvio, né, e a gente tem os avatares linguísticos desse dualismo ontológico, desses efeitos desse dualismo ontológico, por exemplo, como, né, a dicotomia competência-performance, ou a dicotomia conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, tá? E por fim, só uma menção aqui, existem também avatares epistêmicos, tá, que vem lá no campo da filosofia também, como, né, a separação muito rígida entre crença e conhecimento, né, ou como faziam lá doxa e episteme, por exemplo, tá bom? Então, fica óbvio, tá, ou deveria ficar óbvio, que não são a mesma coisa, tá, esses elementos, mas eles não são coisas totalmente distintas, e tampouco são totalmente separadas, tá? Eu acho que essa é uma das qualidades desse campo que a gente está chamando aqui de sociocognitivismo, tá? Então, né, justamente por conta dessa já mencionada heterogeneidade do campo, a gente tem, por exemplo, vou mencionar aqui só duas abordagens, tá, dentro do próprio campo da linguística, como a linguística cognitiva, tá certo? E a linguística textual, tá? A professora Margarida Salomão, deputada também, ela vai dizer o seguinte: são ênfases distintas, tá? São ênfases distintas que marcam esse campo, mas existem elementos que unificam, tá? Tanto que, né, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, por exemplo, eu tento fazer bastante esse diálogo. Óbvio, eu falo de dentro da linguística textual, então, né, eu não vou ficar em cima do muro. Na verdade, neutralidade não é legal. Então, quais são essas questões de ênfase? Tá? Tem basicamente a ver com diferentes pesos, né, do papel da linguagem na constituição da cognição humana, tá bom? Então, uma maneira, né, da gente se situar dentro dessa heterogeneidade desse campo, né, se posicionar, por exemplo, é reivindicar aquilo que a gente chama de perspectiva textual interativa. Tá? A linguística textual, por exemplo, ela vai reivindicar uma inter-relação funcional muito forte, tá? Muito robusta entre linguagem e cognição. Isso, em parte, tem a ver com uma inspiração, né, vygotskiana, e tem a ver justamente com a possibilidade de uma relação dialética entre conceitos dessa ordem, tá? Linguagem e cognição. Então, a hipótese central, tá certo? Esqueci de pôr a referência aqui, mas é Morato 2007. Não há possibilidades integrais de conteúdos cognitivos fora da linguagem e nem possibilidades integrais de linguagem fora de processos interativos humanos, tá certo? Então, a gente repara que uma citação como essa, ela já traz para a gente
primeiro, né, essa relação dialética entre cognição e linguagem. Segundo, a questão do lugar, né, interação. Tá? A gente estuda a linguagem na interação. Então, nessa perspectiva textual interativa, essas experiências sociocognitivas, né, o próprio Duque já chegou a falar um pouco da questão do experiencialismo no campo da linguística. Essas experiências, então, elas aparecem nas nossas interações como formas, né, organizadas do conhecimento, que são, ora, localmente construídos, que é o que eu acho que eu estou fazendo aqui, mas, ora, também são previamente partilhados. Né? A gente não teria a possibilidade desse diálogo, de uma palestra como essa, por exemplo, sem ter partilha de conhecimentos, mas também, né, e assim espero, ajudar a construir alguma coisa de novo aí para vocês, tá bom? Esses conhecimentos, então, são necessários justamente à produção e compreensão dos sentidos linguísticos. Tá? E a interação, então, é condição, tá, sine qua non, para a construção do sentido textual. Tá bom? Então, assim, a cognição, enquanto fenômeno situado interacional, ela tem muito pouco de pré-determinado. Né? Isso também é uma maneira de se afastar ali, por exemplo, do cognitivismo hard, do Chomsky, por exemplo, né? E enquanto fenômeno social e histórico, ela tem muito pouco de individual. Repara que eu estou usando essas modalizações aqui para não dizer, não existe nada de pré-determinado, de biológico, por exemplo, e também de que não existe nada de individual, né? Somos todos aqui robozinhos. Né? Não, nada disso. A questão são pesos relativos para essas questões, tá certo? Então, gente, repara que eu estou apenas fazendo situando o que seriam, né, esses estudos sociocognitivos do texto. Tá? Isso leva a uma segunda questão, a abordagem. Tá? Por isso, a parte 2. A abordagem, ela se pauta, né, nos estudos do texto que se reivindicam ali dentro da agenda de estudos sociocognitivos. Ela tem uma pergunta norteadora, uma pergunta que mobiliza ali, né, as pesquisas, tá? E que centraliza questões. Essa pergunta ela pode ser traduzida como de quais meios dispomos para fazer compreender que dados, que nossos enunciados concernem a uma dada realidade. Né? Ou, traduzindo, como damos a conhecer o mundo através da linguagem. Tá? Essa é uma pergunta, ou melhor, é um problema clássico, tá? O pessoal que estuda ou estudou filosofia sabe, é um problema clássico da referência, né? As discussões são enormes e não acabam, tá? A linguística textual de crivo sociocognitivo, ela sequer se propõe a responder, mas sim oferecer percursos para lidar com esse problema, tá? Então, essa centralidade, tá, do problema da referência para o conhecimento, ela parte de duas premissas. A primeira premissa é justamente a ideia de que referir é um ato primário para dar a conhecer. Tá? E ela compõe qualquer sistema de comunicação social. Tá? E aí eu falo desde as abelhinhas que vão dizer onde está a comida, por exemplo, o pessoal leu lá o Banveniche comigo, até os símios, né, que aprendem até linguagem gestual, por exemplo, tá? E apontar como sendo um ato elementar, certo? Seria algo, então, compartilhado, primário, né, dentro de uma escala evolutiva, inclusive. Tá? A segunda premissa é que referir, é estabelecer uma organização social sobre a realidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Né? Que o ato de referir, ele é composto pelas práticas humanas. Tá? Então ele passa, né, pelo discurso, ele vai passar justamente pela maneira como a gente se organiza linguisticamente no mundo. E mais do que isso, é transmitido entre gerações. Na verdade, a gente consegue conversar com os nossos avós, consegue ler lá até o texto do Caminha, por exemplo, e outros anteriores, inclusive. Tá? Né, então, eu evoco aqui uma citação do Marcuse, tá? Ele já, né, enfim, só sumarizando um pouco essa questão, ele vai dizer justamente, olha, as representações coletivas, elas precedem as elaborações individuais e lhes servem de base. Tá? Não estamos sozinhos, por mais que você seja ali, né, forever alone, por exemplo, né, aquela pessoa solitária, não, mas você não está sozinho, tá? No sentido, né, até o próprio Bakhtin não me deixaria mentir, tá bom? Então, gente,
Um dos desafios dessa abordagem, tá, da referência, né, ou melhor, que centraliza o problema da referência, é um problema próprio da interdisciplinaridade. Tá? Por que interdisciplinaridade? Porque o conhecimento não é assunto específico da linguística, não é assunto específico de qualquer campo, ele é de interesse, é um lugar de encontro entre vários campos, né, da produção do conhecimento humano. Tá? Então, a gente tem um problema grave, tá? Que é, ao mesmo tempo que a gente precisa recorrer a fontes, né, de campos variados de conhecimento, no meu caso, por exemplo, muita antropologia, muita sociologia, por exemplo, mas tem que manter sempre o foco da análise, certo? Eu tenho um aluno de mestrado, está aqui inclusive, né, ele sabe, eu estou pentelhando, ele fala, olha, a gente vai ter que ler coisas lá do campo da sociologia, da antropologia, e ele está indo atrás, né, que são, enfim, conhecimentos que vão servir vão ajudar a enquadrar a interpretação de dados que ele está fazendo, tá bom? Então, né, a manutenção desse foco de análise, ela também tem a ver com, né, aquilo que contribui para a própria pesquisa, tá? No caso, impactar mais diretamente a área central e mais indiretamente, né, as áreas auxiliares, tá bem? Eu vou falando rápido, a boca vai secando, é uma beleza. Então, gente, o objeto, tá, nessa terceira parte da minha... A gente, né, vira professor, a gente se empolga, quer falar. Né? Então, gente, nessa terceira parte, tá, dessa minha fala, a gente tem que ter noção do texto, tá? O que é esse objeto, então, tá? O texto, aqui eu vou reivindicar lá junto com os coleguinhas alemães, tá? Que sabem o que é nazismo. O texto, tá, como um lugar, né, como um lugar mesmo de constituição e de ação sobre o conhecimento, tá? A gente está aqui, eu estou aqui reivindicando, né, os trabalhos do Herder Antus, por exemplo, Herder, eu não sei, não falo alemão, que pode ser traduzido também, né, o texto, então, como uma forma de cognição social, tá? Aí, né, nossa, forma de cognição social, quer dizer, basicamente, que todo conhecimento coletivamente validado é conhecimento linguisticamente construído, tá? Como assim? Olha só, a gente tem uma capa